Olá, meus queridos, graça e paz de Cristo Jesus. Hoje estou aqui em mais um JetCast com essas duas feras aqui de Jesus, pastor Rafael e pastor Giovanni. Os pastores do Next Level aqui de Chapecó, um do Presidente Médici, outro do Jardim América. Eu quero deixar agora a palavra para vocês se apresentarem aí para todos que estão nos ouvindo. Então, eu sou o pastor Giovanni, Estamos aí, quero deixar em primeiro lugar o meu agradecimento a Deus e também agradecimento à nossa liderança, à nossa igreja, Pastor Daniel, pastor Lucas Torres, pastor Lucas Pacheco, Por estar nos dando mais essa oportunidade de estarmos aí compartilhando um pouco sobre o ministério, sobre o que Jesus tem feito na nossa cidade, na juventude, Então, estamos aí, para mim é uma alegria e um prazer estar nesse momento, Compartilhando aí junto com o pastor Rafael. Top das galáxias, Show. Aleluia. Top das galáxias. O Rafa é de casa. Hoje de apresentador a entrevistado, Então, é uma alegria, cara, estar aqui e que nós possamos contribuir aí, compartilhar do que Jesus tem feito nas nossas vidas, no ministério. Eu acho que grandes coisas aí a gente tem para contar, A história não é tão comprida, mas é intensa, É bem intensa e muitas coisas nós temos a compartilhar aí, com certeza. Show de bola. Gente, para começar então, quero abrir aqui com vocês, Qual foi o momento-chave na vida de vocês onde vocês perceberam que Jesus realmente fisgou, assim, vocês de onde vocês estavam e falou, daqui para frente você vai ser separado, você vai ser santificado e agora tu vai trabalhar para mim, Tu vai realmente se converter de fato e você vai viver uma vida santa daqui para frente, Qual foi o momento-chave que isso aconteceu na vida de vocês? Essa semana eu estava conversando com um rapaz, eu estava falando sobre o poder da decisão. Uma decisão de maneira racional, não em cima de emoções, Não em cima de momentos, de emoções de momentos, mas em cima de uma decisão racional. Eu me recordo que a minha conversão, ela aconteceu num contexto... A minha decisão e conversão, ela aconteceu num contexto totalmente diferente, Eu me recordo que era a virada de um ano, de 2012 para 2013, onde a minha mãe estava viajando, Eu estava... Infelizmente, estava vindo uma rotina de vida, de vício, de bebida e tudo mais. Então, ela pegou e foi passar a virada do ano com os pais dela e me deixou aqui no Chapecó sozinho. E nessa virada de ano, aconteceu a mesma coisa com o meu primo. Estávamos eu e ele na virada de ano, só que ele já tinha ido para a igreja, Já tinha feito as suas aventuras, seja na igreja, seja fora, E estava fora naquele momento. E aí eu me recordo, nós estávamos bebendo cerveja, fumando narguilé, jogando videogame, literalmente na virada do ano. Que programação Que programação boa, Nossa, Pra virada de ano, Deus do céu. Os dois abandonaram. que Jesus achou você. Ainda bem. E aí eu me recordo que ele falou assim, cara, esse ano eu vou voltar pra igreja, ele falou pra mim. Chorando lá e tal. Aí eu falei pra ele assim, esse ano eu vou ir pra igreja, assim. No meio daquele contexto todo doido, eu falei, eu vou ir 1 ano na igreja. Eu falei exatamente assim. Eu vou ir 1 ano. Se dentro de 1 ano Jesus não fizer algo que realmente mude a minha vida, eu vou sair da igreja, mas eu vou ir 1 ano. E eu me recordo que ali foi o momento onde eu tomei uma decisão de maneira racional, não em cima de emoção, não em cima de um acontecimento, mas de maneira racional, E cá estamos hoje, Se passaram aí mais de 8 anos, Quase 8, não, 9, quase 10 anos, Estamos aí como pastor já há uns 3 anos, mais ou menos, 2, 3, 4 anos, E liderando juventude já até mais do que isso. Porque eu acho que quando a gente toma uma decisão e a gente anda em cima dessa decisão de maneira racional, Jesus ele começa a realmente alinhar a nossa vida, realmente a transformar de dentro para fora, Então eu falo que não teve um acontecimento tão extraordinário, mas aconteceu uma decisão extraordinária. Uma decisão que veio de dentro, racional, Não pela emoção. Acho que esse é um grande ponto para a nossa geração, Que é uma geração que toma muitas decisões, mas no racional. E não no emocional, mas não no racional, E eu acho que o que nos faz ir até o final é quando a gente toma decisões no racional. Exato. Escolhe realmente, Escolhe, isso aí. E entende-se que foi escolhido e corresponde a isso, Eu lembro que eu tive várias palavras, assim, Eu participei de alguns momentos, até antes de me converter realmente... Eu tive alguns contatos, com a igreja e aquela frequência, de vai, aquele crente rodoviária, que entra e sai ali, ninguém te vê, é até melhor que ninguém te enxergue, e você fica ali. Mas aí, quando eu vejo que o chamado de Jesus ele é tão eficaz nas nossas vidas, que quando ele realmente acontece, ele não tem para onde a gente correr. Eu lembro que eu recebi algumas palavras, eu servi em 2013,
Antes de 2013, em 2011, se eu não estou enganado, 2010 ou 11, eu entrei trabalhar numa loja aqui no Comércio Chapecó e dentro dessa loja eu tinha um colega de trabalho que era cristão, crente. E ele me convidava pra ir. Aí até um dia ele me convidou pro culto de amigo. Vai ter um culto do amigo lá na minha igreja, tá? Tipo, sei lá, ele inventou esse culto de amigo aí. E eu tenho que levar um amigo e tal. Tem uma estratégia aí, né? Pra fazer o culto do amigo, né? Então, e eu fui nesse culto do amigo. E foi muito legal e tal. Era um contexto de igreja que eu nunca tinha visto e tal. Mas aquilo foi muito superficial porque eu não mergulhei, né? Então, eu fui pro quartel também. Mas ali, naquele dia, eu entendi um chamado que tinha algo diferente naquilo, entendeu? Quando eu fui pro quartel, eu me deparo com uma célula dentro do quartel. Olha o lugar extremamente improvável para você ter uma célula, né? Olha onde que Jesus foi te achar lá, né? Aonde que Jesus foi me achar. Eu pensei, vou pro quartel, tô lá, só lá, ninguém me conhece. Não que isso evitou de eu fazer tantas coisas ruins, assim, que não me alegro de ter feito, né? Mas mesmo naquele lugar, no meio de um lamaçal, assim, vamos se dizer, Jesus estava lá me chamando a minha atenção, né? Pedindo para eu descer da árvore, né? Desce aí, Zaqueu, desce aí, eu quero jantar na tua casa. E esse chamado eficaz de Jesus Cristo foi que quando eu voltei do quartel, morando na casa do meu tio, que nós falamos há pouco aqui, essa casa do meu tio era atrás da nossa igreja. Atrás da igreja, na Gaspajol ali, atrás da igreja do Presidente Mendes. Foi quando, passei aqui na frente, vou ir na igreja, sei lá, algo assim. Passei aqui, vou entrar nessa igreja aqui. Cheguei lá, eu já conheci o pastor Lucas Pacheco, quando a gente jogava basquete antes, não pela nossa altura, mas pela nossa habilidade, né? O pastor Lucas Pacheco, nós era bom nisso. E daí, mas assim, nós na verdade não se dávamos, não se gostava muito. Disputava a mesma posição ali, nós não se gostava muito. E, nunca tinha aprofundado nenhuma conversa, né? Mas como eu cheguei na igreja e eu vi ele lá, a gente se aproximou. Foi quando a turma toda ali, diferente de outros lugares que eu fui, naquela mesma semana que eu pisei na igreja num culto de sábado, na mesma semana o pastor Lucas Torres já estava lá em casa, comendo pizza, a galera toda. A gente já estava ali, todo mundo junto, né? Reunido. E daí, depois disso, a transformação ela foi acontecendo. Eu costumo falar que na minha vida é difícil eu identificar uma virada. Assim, clac, virou a chave. E para mim foi muito uma construção. Eu ia lendo a Bíblia e eu via que aquilo ali era melhor para minha vida. Então, se eu seguisse aquilo ali, a minha vida ela ia melhorar, né? Como pessoa e não só aqui na Terra, mas uma promessa eterna, porque até então não tinha promessa nenhuma na minha vida. Cara, tu vai ser só mais um aqui, é o cara aquele, né? Que ordinário, no sentido assim, vai fazer o normal como todo mundo. E quando você se depara com as escrituras, você vai vendo que não é só isso, né? E eu fui aquilo eu fui lendo, e aquilo foi entrando no meu coração, foi me renovando, os discipulados, a comunhão. Por isso que eu acho extremamente importante. Eu acho que o que nos mantém, o que me manteve nessa conversão, além de Jesus e a graça dele, a comunhão com os irmãos. Então, foi uma construção para mim, na minha vida. Ela foi uma construção. Deixar velhos hábitos, foi aos poucos, né? Reconstruir caráter, foi aos poucos, né? E assim foi indo. E hoje estamos aí já há 8 anos também. Deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Qual de vocês dois chegou primeiro na JET? Fui eu. Joe. Na verdade, eu cheguei... Você colocou os fundamentos Eu da cheguei igreja. na acho que JET, nem ano, era 2, JET né? ainda. Era Bethesda na Mas que época, ano que era né? isso? Isso em 2010, quando eu cheguei na JET mesmo, 2010 que era Bethesda. mudou o nome. E aí foi feita a mudança para JET Semane, né? E hoje JET Church, né? Então tô ali, a questão de JET mesmo, eu tô desde do pontapé inicial, né? Mas a conversão, na verdade, ela foi indo, né? No começo ia muito por obrigação, né? Minha mãe obrigava a ir. Mas depois foi numa tomada de decisão, né? E escolha, obviamente, que como o pastor Rafael colocou aqui, né? A comunhão, né? É uma igreja que tem uma comunhão diferente, né? E eu acho que isso é fundamental no reino de Deus. É a comunhão, é o sentar à mesa, é o estar junto, né? Seja no dia bom, no dia da alegria, mas também no dia da tristeza, no dia da dificuldade, né? Isso faz com que a gente vá mantendo uma constância, né? Tá certo. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, vocês já estavam, né? E um ministério que faz parte da nossa vida, de nós três, foi o Ministério Salva Vidas, né? Importantíssimo. Quando foi que vocês entraram na igreja, vocês olharam assim pro Ministério Salva Vidas e falaram, olha, é uma coisa que eu me identifico e eu quero servir? Porque hoje, por exemplo, nós três pastores, nós três passamos pelo Ministério Salva Vidas, e fomos né? liderança. Fomos líderes, né? Então, a gente pode falar que aquele que já foi líder do Ministério Salva Vidas é inevitável
que ele vai se tornar um pastor se ele continuar a jornada dele, né? Com o clã, com o cuidado e tudo mais. E quando foi que vocês olharam para dentro do Ministério Salva Vidas e sentiram o desejo de fazer parte disso? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, pastor Vinícius, em tudo que eu fazia, e intensa. Eu sempre fui muito intenso, tanto quando estava fora da igreja, e assim eu gostaria de ser dentro da igreja, para Cristo, né? Para mim, assim, eu acho que essa metanoia, ela aconteceu de uma maneira racional, porém muito rápida, né? Eu entrei na igreja em 2014, eu visitei ali por fevereiro, e daí aquela vai e volta. Em agosto eu me batizei. Em março eu era líder de clã. Mas eu lembro que em agosto, quando eu me batizei, em dezembro eu já era salva-vidas. Eu lembro que eu fui num retiro em 2014 como participante, no outro retiro de 2015 eu era salva-vidas, né? Então, foi muito rápido, assim, nesse sentido, mas foi uma mudança genuína, porque... E eu vejo que o Ministério Salva-Vidas, ele me despertou por esse fato de estar envolvido, de trazer um sentido de pertencimento. Eu faço parte de um corpo. Eu posso ajudar, eu posso recolher cadeira, eu posso passar um pano, eu posso limpar um banheiro, eu posso levar uma água, eu posso ligar um ar-condicionado, eu posso preparar o ambiente. Isso me trouxe um senso de pertencimento. E me ajudou muito em ficar, né, na casa. Por quê? Consolidar. Por quê? Porque você tem oração, você tem comunhão, você tem coisas diferentes. Então, eu vejo que o Ministério Salva-Vidas, para mim, e eu diria assim que você que está nos vendo, nos ouvindo, ele é a porta de entrada da igreja para você servir, assim, e moldar caráter, né, gente? Vamos falar bem a verdade. Moldar caráter, porque é um grande serviço que muitos não enxergam. É isso aí. Né? Hoje nós somos pastores de cultos aqui, líderes de cultos, nós podemos chegar só para pregar. Por quê? Porque o Ministério Salva-Vidas já organizou, o templo tá pronto, a casa tá pronta, tá tudo ajeitado, tudo conduzido. Mas uma hora, uns anos atrás, era nós que estávamos Uns anos atrás era né? E assim, eu diria, né, gente, não é puxando pro nosso lado, mas na nossa época não tinha todo esse recurso que tem hoje. Era diferente, cara. 1 hora antes do culto era 1 hora antes do culto, não era 45 Chegava minutos antes. 2 minutos atrasado, já Lenha. tinha que Era justificar diferente, o porquê que estava atrasado. Exato, era um tempo diferente, né? E nós não estamos falando de muito tempo atrás, né? Não, Estamos falando 2016, 17, por aí, né? Eu, pra mim, assim, eu me recordo porque logo que eu iniciei, foi aonde foi criado o Ministério Salva-Vidas, né? Então, já havia alguns membros do Ministério Salva-Vidas, mas eu fui um dos primeiros, né? Lembrando que o Ministério Salva-Vidas era só no culto da mocidade. Era só né? no culto da mocidade. No culto da juventude ali, né? Era só no Mocidade sábado. Salva-Vidas. Exato. Até o nome Carregava o nome, né? E aí, eu me recordo que o pastor Lucas Pacheco, o pastor Lucas Torres também, né? Uma maneira, tipo assim, cara, eu preciso que esse cara fique na igreja aí, né? Eles falaram, viu, o que tu acha de servir aí no Ministério Salva-Vidas? Estamos precisando de você, né? E tal. Eu falei, cara, eu vou servir, né? E só que ali foi aonde o meu caráter mais foi trabalhado e moldado por Deus, né? Porque como o pastor Rafael falou, é aonde você é cobrado e não ganha R$1. Aí chega o ponto de o teu caráter ser trabalhado mesmo. Tu fala assim, cara, não tô ganhando nem R$1. Não, mas eu tenho que fazer por honra, eu tenho que fazer por respeito, eu tenho que fazer porque é pra Deus, né? Então eu falo que pra mim, realmente, o Salva-Vidas é onde é mais trabalhado no caráter da pessoa. Ah, porque chegar 1 hora antes, mas eu não ganho nada pra estar 1 hora antes. Não, mas eu sei porque eu tô servindo meu Deus, então eu tô fazendo por ele, sabe? Então, se isso não trabalhar o caráter de uma pessoa, cara, é quase impossível dizer o que pode trabalhar, né? Sendo que tu não recebe nada, né? Muitas vezes, às vezes... Não é nem visto, até né? me coloco nisso, às vezes como líder, a gente esquece de falar assim, cara, parabéns, cara, tu executou muito bem, parabéns pela diferença que tu fez nisso. Às vezes a gente como líder esquece, né? E na minha época também não era diferente, às vezes esqueciam de falar. Então era onde Deus trabalhava muito, né? Trabalhou muito. E eu me recordo, cara, de inúmeras vezes, trancava mictório, por exemplo, no banheiro dos meninos, cara. Tem que ir lá pegar um pano, secar, né? E aí eu me recordo de uma situação onde o pastor dava um vazamento de água, não sei o quê, o pastor Lucas Pacheco, que era o líder, né? Que foi, na verdade, quem fundou o Ministério Salva-Vidas, né? Dentro da JET ali, né? Ele era o líder na época. Ele me mandava, ó, dava qualquer vazamento. Ô, Joe, vai lá secar não sei o quê. Eu lembro que um dia eu tava secando, eu pensei, esse cara não gosta de mim, eu pensei, sabe? Secando, esse cara não gosta de mim. Tudo ele manda eu fazer. E aí eu me recordo que Deus falou algo no meu coração e eu nunca mais me esqueci daquilo. Deus falou assim, ele está te preparando para assumir o lugar dele. Cara, quando Deus falou aquilo pra mim, virou uma chave, assim, no sentido, comecei a ver as oportunidades. Eu parei de ver problemas, eu parei de ver pessoas me impondo a fazer coisas e comecei a enxergar oportunidades. E aí eu me recordo que quando o pastor Lucas Pacheco ele passou para líder
primeiro, principal, vamos dizer assim, da juventude, ele precisou colocar alguém como líder do Salva-Vidas. Foi aonde ele marcou, né, para ir, foi lá na minha casa, me recordo como se fosse hoje, num dia de semana, acho que era numa segunda-feira, em torno de umas 11 horas da manhã, chegou lá e falou, olha, Joe, estou assumindo a juventude hoje, como líder da juventude, e eu preciso de alguém como líder do Salva-Vidas, e eu gostaria que você estivesse junto comigo, né? E aí Deus me trouxe a memória, o dia que eu estava secando o mictório, o dia que eu estava secando o vazamento de água, quando entrou água na igreja da chuva, secando, e Deus falou, eu estava te preparando todo esse tempo para este momento, né? Então, na verdade, não é o que ele não gostava de você, ele estava te preparando para estar no lugar dele. E que hoje, às vezes, é assim que a gente faz. Às vezes, as pessoas que estão abaixo da gente não conseguem entender quando a gente cobra uma coisa, pede uma coisa. Na verdade, eles acham, tá pegando no meu pé. Na verdade, cara, não prepara, é algo né? que Deus já colocou no nosso coração e nós estamos sendo usados por Deus para preparar aquela pessoa, porque logo, logo, ela vai estar num lugar de liderança, ela vai estar num lugar de evidência. E ela precisa ter o coração no lugar certo, né? no lugar certo. Eu lembro que em 2018, aí o pastor Giovanni passou para mim, o canudo do Ministério Salva-Vidas, né? Até hoje está nas minhas mãos e hoje é uma realidade muito diferente da época. Porque hoje é nível de igreja, né? Hoje a igreja, né, tem em todos os cultos Salva-Vidas, né? Então são quase 300 pessoas servindo toda semana. É uma realidade bem diferente. Só que eu digo, toda vez que a gente vai fazer um curso Ministério Salva-Vidas, que de todos os cursos que eu paguei para fazer, né? Para desenvolvimento pessoal, aprender a falar, desenvolvimento emocional, eu falo que o Salva-Vidas foi o lugar onde eu mais aprendi, onde eu mais coloquei isso em prática, onde mais o nosso caráter é forjado, onde mais o nosso ego é quebrado no meio, para que você possa, de fato, assumir um lugar. Né? Então, até fazer o convite aqui para você que está assistindo, né? E você está na igreja, faça parte. Porque tu vê, né? Hoje, para você estar num lugar de evidência... você vai precisar ser trabalhado. Se não for assim, pastor Vinícius, vai cair. Tem que ter raiz, exatamente. Se não for assim, se a pessoa querer pular uma etapa tão importante como essa, não vai ter base, vai cair, cara. Não, assim, cair no sentido assim, não vai sustentar. Porque as pessoas hoje, daqui a pouco, nos olham pregando, nos olham conduzindo um culto, a gente repassa de uma maneira leve, mas tem todo um cunho espiritual por trás, tem toda uma responsabilidade de muitas pessoas por trás, e que isso, ele é forjado na base. É forjado lá atrás, em você chegar uma hora antes do culto. Por que eu tô aqui? Em você ficar depois do culto para arrumar cadeira, arrumar envelope, desligar, fechar a igreja, fazer isso. Em você ser chamado lá num domingo de tarde no sol para capinar o... Hoje a gente liga para um jardineiro, né? Graças ao bom Deus. Passar veneno. Lá até a nossa enxadinha, era com o dedinho aqui, com a isso, faquinha de serra, cortando a raiz, puxando com a mão. Isso, era a gente que fazia. E isso, assim, é um tempo que nos forjou de uma maneira diferente, né? Eu não tô dizendo que isso daqui a pouco tem que ser religiosamente para aquela pessoa. Existem mecanismos que você pode aprender de outra forma. E na época a gente fazia com muita alegria, cara. A gente era oportunidade, era uma oportunidade para resenha, era oportunidade para resenha, entendeu? Era isso. Nós não chegávamos como um peso, né? Era a oportunidade de estar junto de novo, era a oportunidade de meter uma resenha ali legal, dar risada, né? Fazia um tererê já. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Ministério Salva-Vidas, então, é o servir, né? E há um bom tempo Deus tem falado muito ao meu coração, algo que só cresce. Hoje a gente fala assim, cresceu o ministério. Eu falo que Deus tem colocado muito no meu coração que o ministério ele vai crescer na proporção que o líder conseguir servir mais. Porque não tem como crescer se tu não consegue servir mais, né? Então, essa até tem sido uma das minhas orações, para que Deus amplie a minha capacidade de servir. Porque se ele ampliar a minha capacidade de servir, ele pode mandar mais pessoas. Porque quanto maior a tua liderança, significa que mais pessoas você serve. Na verdade, não é mais pessoas te servindo. Às vezes as pessoas olham a gente no púlpito e falam assim, nossa, olha quanta gente para servir o pastor. Na verdade, é o contrário, né? Olha quantas pessoas tem ali que o pastor tem que servir. Isso. Seja atendendo, seja orando, seja indo na casa fazer uma visita. Preparando outros líderes. Preparando outros líderes. Então eu vejo que o salva-vidas, ele pode ser, né? Se a pessoa assim desejar e ter esse coração, né? Pode ser uma porta de entrada para ampliar a capacidade dela de servir. E ampliando a capacidade dela de servir, automaticamente vai ampliar aquilo que ela vai receber de Deus. Muito bem. Esse é um ponto que eu tenho muito comigo e essa é uma oração que eu tenho feito constantemente para o Senhor. Aumentar a minha capacidade de servir as pessoas. Amém. Porque eu sei que se isso aumentar, o ministério aumenta. Porque eu estou conseguindo servir mais, então Deus pode mandar mais, né? Isso aí. E me diz uma coisa, qual foi o momento onde vocês viram que era necessário mudar o nome da mocidade de Mocidade Salva-Vidas para Next Level?
que aconteceu para que houvesse essa transição de nome aí? Eu acho interessante até a gente ir um pouco mais atrás. Por exemplo, o Next Level, ele é algo muito legal, né? Que surgiu no nosso coração. Eu lembro até hoje, nós na minha casa lá, eu, pastor Giovanni, pastor Lucas Pacheco e um outro irmão amigo nosso, sentado na mesa lá. E a gente estávamos com um problema bom. Estávamos com um culto da mocidade lotado, né? Tipo, muita gente, e nós precisávamos de um segundo culto. E daí nós mas vamos fazer só um culto igual, o que a gente vai fazer e tal, né? E o pastor Lucas Pacheco ali, a gente falando de ideias e tal, a gente pensamos em um movimento, algo na sexta-feira, uma vigília, não sabíamos muito. E daí, se eu não estou enganado, acho que eu era o único ainda que estava na faculdade. E eu disse, cara, eu quero fazer algo mesclado com a faculdade. Então, a gente, vamos fazer algo que a gente faça um exemplo de um clã na faculdade e traga essas pessoas para sexta-feira. E daí foi surgindo, né? O nome, lugar e tal, Next Level, legal, e foi. E no meu ponto de vista, esse movimento Next Level, que ele cresceu por 4 anos na garagem, passamos por pandemia, como todos aí passaram e tal, e eu vejo que a transição do nome foi algo muito interessante que surgiu no nosso coração, porque eu vejo que o Mocidade, ele engessa um pouco, né? Ele tava, no meu ponto de vista, ele estava engessando um pouco a pessoa que olhava, não, eu não vou nesse culto, porque esse culto é um culto somente de jovens. Eu já sou um cara casado, pastor Giovanni é um cara casado, já sou pai, né? Então a galera olhava para nós e parece que engessava, né? Esse é um culto somente de jovens. Então, no meu coração surgiu essa ideia para que a gente conseguisse abranger mais pessoas, né? Trazer mais pessoas, né? Mostrar algo novo. Culminou também um pouco antes, veio a mudança da identidade visual da igreja. Então, nós acompanhamos esse processo. E por que não trazer um nome Next Level de um movimento que surgiu lá na mesa, entendeu? Que foi orado, que foi buscado. Então, por que já não trazer para um todo aqui, para um corpo que tem dado super certo aí e a gente tem avançado? Eu acho que foi, como o pastor colocou, né? Foi inúmeras coisas, né, que foram contribuindo para essa mudança, né? O modernizar, né? Algo mais moderno, né? Se torna mais fácil, que nem hoje a imagem que tem sido construída em cima, né? Seja em rede social, enfim. E como o pastor comentou, né? Hoje nós temos um culto onde tem famílias indo, isso, né? Onde vai o homem que é casado, né? Vai os filhos, né? Vai a família no contexto geral. E antes existia muito essa barreira, né? Mocidade, né? Não, mas então eu não tenho mais 20, né? Então já não posso ir. Não posso ir mais. Não, e não é isso, não é uma realidade, né? A palavra do Senhor, ela é a mesma, né? E não é nós, pastores, que fizemos a transformação na vida das pessoas, é a palavra de Deus, né? Então, como o pastor Daniel sempre comenta, né? Se a gente subir aqui nesse púlpito e ler uma página da Bíblia, já é o suficiente para transformar a vida da pessoa, né? Então, a pessoa estando lá e nós estiver lendo a palavra, nós estiver falando da palavra de Deus, tem poder para transformar a história dela, da casa dela, da família dela, né? Então, a gente também quis quebrar esse paradigma, né? De mocidade. Não, eu tenho 22, já não posso mais. Tenho 25, já não posso mais. Não, agora eu casei, já não posso mais. Não, pode sim, né? E é lógico que a linguagem, ela é uma linguagem, às vezes, diferente, um pouco específica, né? E também a atividade, né? Você pega os jovens da igreja, eles estão em tudo, né? Eles são muito ativos. A gente está sempre fazendo muita programação relacionada. Então, é óbvio que o cara que ele está envolvido no Next Level como jovens, ele tem que ter um pique, né? A gente sabe, é domingão, é sábado de noite, é durante a semana, é todo mundo junto, é o tempo inteiro interagindo. Então, o pique é diferente, né? Mas, aí, com essa mudança, a gente conseguiu abranger mais pessoas, né? E, assim, ter mais base, assim, mais estrutura para a gente prosseguir, né? Foi comentado algo bem legal, que é o seguinte. Qual é o maior desafio da transição da pessoa que ela está na fase da juventude para uma fase adulta, né? Porque quem prepara essa pessoa para sair da mocidade, do Next Level, para um novo patamar, um patamar de construir família, né? Precisa um desenvolvimento, né? Para não se tornar aquele adultescente, né? A pessoa que tem 35 anos lá e toma Todd que a mãe faz. Exatamente. Então, qual é o desafio para fazer essa pessoa migrar dessa fase jovem para uma fase adulta, no ponto de vista de vocês? Olha, eu acho que hoje nós vivemos num mundo de muitas... É muito fácil a informação, e isso é bom e é ruim, né? A parte boa é que, cara, só não tem o conhecimento quem não quer buscar, né?
A parte ruim é que o jovem, querendo ou não, cara, infelizmente ele tem uma tendência muito grande de ser iludido, né? E indeciso também. Indeciso. Então ele olha a vida do outro lá, que o outro posta numa rede social, ele acha que é aquilo, então ele quer viver aquela vibe de vida lá, né? Até tu trazer ele pra realidade aí, filho. Aquilo lá é o que o cara posta, é o que ele quer mostrar, não é o que ele vive, né? Existe algo que tem que ser trabalhado no seu caráter, na sua forma de ser, para chegar a ter uma condição financeira daquela, para poder viajar daquela maneira, para ter uma família assim, né? Então eu vejo que esse é um desafio muito grande, sabe? É tu fazer com que o jovem de hoje, que tem toda essa informação, ele entenda que aquilo que ele está enxergando, toda essa informação que ele tem, ele precisa trazer para a vida dele, talvez sim, como uma visão da onde ele quer chegar, mas entendendo que tem base que ele precisa criar, sabe? Tem caráter que ele precisa criar. E aí tá, para mim, Pastor Giovanni, a maior dificuldade, é o maior ponto onde eu tenho que investir na juventude. É dele conseguir mudar essa mentalidade, sabe? É dele entender, cara, beleza, não é fácil, eu posso até sonhar aquilo, eu posso desejar aquilo, mas não é assim, entendeu? Não é do dia pra noite, não é? Então, acho que essa transição é difícil, é uma transição de mentalidade, sabe? Né? Hoje a gente vê pessoas prometendo muitas coisas fáceis, né? E o jovem é iludido. Essa é a questão. O jovem ele é muito iludido. Ele enxerga uma coisa e ele compra aquilo como uma verdade absoluta e ele quer viver amanhã aquilo. Por isso que existe tanta crise de ansiedade, por isso que existe tanta depressão no meio da juventude. Aonde que na teoria não poderia existir. Por quê? Porque tem vigor para trabalhar, saúde e tudo mais. Mas por quê? Porque vive muito numa realidade que não é a dele. Então eu vejo que, para mim, um dos maiores desafios é trazer o jovem, é não matar o sonho do jovem, mas é trazer ele para uma realidade de construir algo de maneira real e verdadeira e entender que entre o sonho e a realidade existe um caminho. E que neste caminho ele vai ter que ser trabalhado o caráter, ele vai ter que ser um cara, né, resistente, vai ter que ser um cara persistente, vai ter que ser um cara que aguenta, né, as dificuldades, né? Então eu vejo que é um misto de coisas que a gente tem que trabalhar com a juventude, né? Não é simplesmente uma fórmula mágica, como se prepara um bolo, né? Coloca 2 quilos disso, 1 disso, 3 colheres daquilo e tá pronto, né? E aí você vai também para um grande desafio que cada jovem é um jovem. Ela é muito pessoal, né? Então um é uma área, o outro é outra, um é uma circunstância de onde nasceu, cresceu, um nasceu num lar estruturado, o outro num lar todo arrebentado, o outro nem conheceu o pai, o outro nem viu a mãe, o outro foi doado quando criança, né? Foi dado porque os pais não tinham condição. Então, no meio de tudo isso ainda, tu tem que conseguir entender a realidade do jovem, porque não é uma fórmula mágica que eu consigo tratar todo mundo da mesma maneira, consigo trabalhar na vida de todo mundo da mesma maneira, né? Então, acho que esse é um grande desafio com a juventude, né? E construir e ensinar isso é extremamente essencial, pastores. Porque a galera hoje olha para nós, não que a gente seja alguma coisa, mas a gente tá bem melhor do que há 10 anos atrás, né? Então, tipo assim, a galera olha hoje, o pastor Rafael é casado, tal, tem uma certa condição, daqui a pouco pode ir ali, aqui, fez isso, aquilo, o pastor Vinícius, o pastor Giovanni da mesma forma, tem um carro assim, tem isso. E o jovem que entra hoje, ele é legal, como você falou, é legal, ele tem essa referência, esse sonho, mas ele não entende que, então, tipo assim, se ele é casado, eu vou casar com a primeira aqui e eu vou ser feliz igual. E o cara, por exemplo, ele não teve um preparo, ele tá lá, um exemplo aqui, ele tá lá com 17 anos, com a mãe e o pai, ele é o adolescente ainda, ele não virou um adulto, porque ainda não tem responsabilidades, e ele casa. E dele casa, ele achando que tá casando com a mãe, que a mãe que vai continuar tendo tudo, isso, aquele outro. Então, é extremamente essencial esse preparo do sonho e a realidade, esse tempo, né? Porque, senão, meu amigo, a gente vai criar pessoas que, por qualquer dificuldade, irão largar a mão. Porque senão vão dizer, mas como assim? Lá atrás eu não precisava fazer isso. Né? Então, hoje, as pessoas... A minha maior dificuldade com o jovem é fazer ele entrar, como o pastor Giovanni, ele entrou na igreja, ele olhou tudo que ele pode ter, tudo que ele pode ser em Cristo, aquilo que ele pode almejar, os sonhos dele. E ele olhar para a realidade dele e ver, é isso que eu tenho que fazer. Então, você tem que ser constante. É tipo você, chegou na igreja... Pegou a bicicleta, aí devolveu a motinho, aí não sei o quê, aí ajusta aqui, aí ajusta ali. Agora, persistência, meu amigo. Não tem como avançar esse degrau e ter constância, né? Você... E hoje em dia... não vai valorizar. Não vai valorizar e não vai conseguir persistir. Porque você não teve a base. Não adianta... É igual hoje eu ganhar, sei lá, 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Se você não aprendeu a lidar com os 10 mil, 5 mil que você ganha, 3 mil que você ganha, os 10 milhões na tua mão vai te assustar, cara.
vai te assustar e é bem provável que se você não tiver alguém que cuide do seu dinheiro e que você pague por isso, você em pouco tempo já não tem mais, né? Então a gente é extremamente necessário e é um grande desafio essa transição que você fala, pastor Vinícius. Ela, pra mim, ela é um dos maiores desafios. Por exemplo, o cara chega pra mim e me diz assim: eu vou casar. Pois bem, quem você é? Como que é a sua casa? Como que é seus planos? Como que tá isso? Como aquilo? Eu não desmotivo. É a pessoa certa? É a pessoa... Não, eu não desmotivo ninguém a casar. Agora eu falo a realidade. Eu digo assim, meu irmão, é maravilhoso. É maravilhoso, é plano de Deus. Família é plano de Deus. Agora, não é igual na tua casa. Não é a tua mãe. Uma que é o nosso papel como pastor É, também, tem que alertar. essas pessoas, né? Então, Senão a gente vai apagar incêndio. Exatamente. Né? Lá na frente a gente vai colher o que a gente tá E fora semeando, do né? pagar incêndio, né? A falta de instrução pode fazer com que as pessoas se machuquem. Sim, muito, se né? percam, né? O fato não é o simples fato, o problema não é o ponto, tipo assim, no domingo de manhã o pastor Vinícius tem que estar lá atendendo na igreja. Não, acho que esse não é o ponto. Beleza, infelizmente, talvez a gente vai estar. Mas quantas feridas estão sendo geradas nas duas pessoas? Traumas, porque né? se casam, é duas pessoas, né? Traumas. Quantas feridas estão sendo causadas nessas duas pessoas por falta de instrução, né? E, cara, é uma responsabilidade que, querendo ou não, ela não é completamente nossa, mas Deus também colocou em nossas mãos, como pastor, como liderança, para instruir, para ensinar, né? E eu acho que é fazer com que o jovem entenda cada fase. Eu falo que cada fase que nós passamos, ela tem um poder maravilhoso de extrair o melhor de nós. Né? Retirar coisas que precisa retirar e colocar coisas que precisam ser colocadas, né? Como o pastor Rafa falou, né, de você, pastor Vinícius, né? Chegou na igreja a pé, depois foi para bicicleta, depois para moto e depois para o carro. De igual modo foi para mim também, exatamente pra mim assim. também. Primeiro era lapezão, lotação, bicicleta, Chuva, carona. mas cada fase dessa nossa extraiu o melhor de nós. Exatamente. Nos fez ter comprometimento com o horário, mesmo tendo que pegar a lotação, mesmo tendo que ir a pé, né? Então eu falo que é isso que as pessoas precisam entender sobre a fase, sabe? Elas olham a fase como algo ruim. Eu falo que cada fase, cara, tem a capacidade de extrair de nós o melhor. Tirar o que tem que tirar e colocar o que tem que colocar, né? Eu acho que o jovem precisa entender, precisa virar esse pensamento, sabe? Tipo assim, eu não vejo a hora de virar a fase. Não, cara. Eu não vejo a hora de aprender tudo que eu tenho que aprender e entender nesta fase. Porque a hora que eu aprender e entender tudo nessa fase, a fase é boa. E é você natural. que vai virar de fase, né? natural. Exato. É você que vai passar a fase. Não é Exato. algo que vai vir e vai Quando virar. o conhecimento foi adquirido, né? Vai é mudar você a que mentalidade, vai mudar o comportamento e automaticamente com a mudança de mentalidade e mudança de comportamento muda a fase. Vai Exatamente. pra outra. Exato. Eu lembro que na época que eu tava junto com vocês na mocidade, uma coisa que poderia e tem o poder de tirar qualquer pessoa da igreja são relacionamentos. Né? Então a pessoa solteira tá na igreja ali, tá no salva-vidas, tá num clã, tá servindo, enfim, tá lá. Se uma pessoa errada se aproximar e você se deixar entregar por aquela pessoa, irmão, acabou. Aquilo tem o poder de te tirar do ministério. Né? E eu lembro que chegou uma vez um pastor aqui e eu convidei para tomar um café. Né? O pastor Arisson, ele veio num churrasco de homens e eu fiz uma pergunta para ele. Na época eu já trabalhava na igreja. Eu falei, olha, pastor, eu tô liderando o Ministério Salva-Vidas, tô trabalhando na igreja e eu quero continuar aprendendo, continuar crescendo e tal. Me dá um conselho. Aí eu lembro até hoje, ele pegou e falou bem assim para mim, olha, Vinícius, é muito importante essas perguntas que você me fez, mas tem algo que eu preciso falar para você que é mais importante do que isso. Ele falou, você é jovem, né? Você é líder na tua igreja. Se você escolher a pessoa errada, você coloca tudo em xeque. Né? Então, por exemplo, eu conheci minha esposa na igreja. O pastor Giovanni conheceu a esposa dele na igreja. Você conheceu a Bárbara na igreja? Nós já namorávamos. Já namoravam, né? Hoje a Bárbara exerce junto contigo o pastoreio, né, do Next Level. Então, como era para você, pastor Giovanni, que o pastor Rafa já era casado, você estar na mocidade, né, no Next Level, cheio de possibilidades, né, ali de relacionamentos, e você se manter firme naquilo que Jesus estava chamando você, se guardar para uma mulher e depois casar. Dá uma dica para essa turma aí que hoje pode estar nos assistindo, que é solteira e está esperando aí um casamento abençoado. Eu acho que essa foi uma das maiores perguntas que eu sempre recebi da juventude, né? Porque talvez para quem já me conhece sabe, né? Mas para quem, né? Eu vim numa realidade, eu estava numa realidade boa, né? Como você falou, um homem com 28 anos, né? Um bom salário, graças a Deus, né? Um carro muito bom, com inúmeras oportunidades, né? De
de locais onde eu poderia estar, mesas que eu poderia sentar, né? E isso, obviamente, poderia facilitar muitas coisas, né? Em todos os sentidos, inclusive na área de relacionamento. Mas eu acho que o que não me fez tomar decisões erradas antes, né? E isso me alegra no Senhor, né? Foi muito temor, sabe? Eu sempre tive muito temor por tamanha responsabilidade do que Deus tinha colocado em minhas mãos, e eu sabia que um tropeço meu, né, é assim, simplesmente, vou fazer por fazer, vou relacionar por relacionar, vou tentar por tentar, né, poderia causar no reino de Deus, né? Então, acho que o temor, para mim, ela é uma chave principal, sabe? É entender que o que Deus colocou na minha mão já é o suficiente para eu ter temor e falar, eu preciso honrar Ele em todos os sentidos, porque olha o que Ele colocou e confiou em minhas mãos, né? Eu acho que para começar, a juventude, ela precisa subir de volta, né? O temor no coração, né? Não é o temor de ter medo, é o temor de honra, é o temor de respeito, é o temor de entender o que Jesus fez, né? Porque às vezes a gente, quando fala temor, liga-se como uma palavra ruim, né? Temor, medo, não, tem que ter medo de Deus. Não, cara. Deus ele não quer um relacionamento conosco baseado em medo, mas baseado em respeito, em honra, em amor, né? Então eu vejo que isso foi o que fez eu permanecer fiel a Ele, e isso, graças a Deus, eu sei que eu posso falar de todo o meu coração, permanecer fiel a Ele, todos esses anos ali que eu estive na igreja, mesmo assumindo liderança, mesmo estando num lugar de evidência, mesmo, graças a Deus, tendo uma condição financeira bacana, legal, né? Foi o temor ao Senhor. O temor é entender que quando Ele colocasse algo na minha vida, era para ser algo permanente, né? Eu não podia simplesmente me aventurar, né? Porque o propósito dele estava acima de mim. Estava acima do meu desejo de ter uma casa, de ter uma família, né? Então, acho que esse foi um ponto. Porque inúmeras oportunidades aparecem no caminho, né? Inúmeras pessoas ao teu redor também aparecem falando, olha isso daqui, né? Bom, tá na hora, 28 anos, tá aí com o pastor de juventude. Só né? falta você. Vai pro next level, vai pro próximo nível. Meu, tu vai ficar pra tiozão. Mas eu acho que o temor a Deus, essa impressão, o temor a Deus e a confiança em Deus foi o que me fizeram permanecer fiel a Ele nesse tempo de espera, sabe? E algo que eu sempre tive convicto no meu coração, né? Que nessa minha caminhada Deus foi colocando, né? Eu sempre orei para Ele falando, Senhor, eu quero realmente o que o Senhor tem para mim. É obviamente que, né? Eu falo que Deus, Ele é um bom pai, e como um bom pai, né? Ele dá os mimos aos filhos, né? Então, óbvio que nas minhas orações tinha muitas coisas que eu colocava diante do Senhor e falava, Senhor, isso aqui para eu ter uma pessoa do meu lado é algo para mim que é fundamental, né? Então, o que eu quero dizer também para você, jovem, é que coloque diante do Senhor pontos importantes que você não abre mão, né? Coisas que você não abre mão. Obviamente que a pessoa perfeita não existe, né? Mas teve pontos que eu coloquei nesse caminho de oração diante do Senhor que eu falei, Senhor, eu não abro mão de caráter, de princípios, de vir de uma família estruturada, né? Então, eu acho que você jovem que está nessa espera, né? Eu acho que você colocar pontos para você que é fundamental, coisa real também, né? É coisa nada a ver, né? Que às vezes as pessoas criam um mundo que não existe, né? Coisas real, de caráter, de princípio, de vida com Deus, de família estruturada, coisas que para você fala assim, olha, eu não abro mão, né? Eu me recordo que eu estava esses tempos atendendo um rapaz que, por esse desejo, esse anseio, por exemplo, de arrumar alguém, ele estava abrindo mão do maior sonho da vida dele. Mas não é que ele estava abrindo mão, falsamente ele estava abrindo mão. Porque a pessoa a qual ele estava, né, se envolvendo, né, ninguém vai ficar sabendo quem é, né, então eu posso comentar nesse sentido, né, ela já tinha uma idade, ela não poderia mais ter filho. E ele, por esse medo, né, de ficar sozinho, vou namorar. Aí eu me recordo que um dia eu sentei com ele e falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente abre mão de ser pai de um filho gerado por você para estar com uma pessoa? Aí eu me recordo que ele caiu em lágrimas e falou assim, não, Joe, pelo desespero, por não ter confiança em esperar, eu estava abrindo mão do maior sonho da minha vida, simplesmente para me relacionar. Gente, era um relacionamento que estava com prazo de validade. Não ia sustentar, né? Não ia sustentar. Né? Então, aonde eu quero chegar? Que você tem que colocar pontos que para você fala, não, disso eu não abro mão. Né? Eu quero ter filho. Ou não, eu não quero ter filho. Né? Eu quero alguém com princípios. Eu quero alguém nos caminhos, enfim. Né? Então, acho que foram coisas que eu usei na minha caminhada como solteiro, nas minhas orações como solteiro,
para tomar a minha decisão que eu tomei e ter sido tão firme nessa decisão, né? Nessa escolha, né? Porque também parte, querendo ou não, de uma escolha nossa, de eu decidir estar com a Carol pro resto dos meus dias ali, né? Pro resto da minha vida. É uma decisão, uma escolha que eu tomo também todos os dias, né? Que às vezes a gente só quer colocar na conta de Deus também, né? Daí se der errado, não, foi Deus que escolheu por mim, né? Então acho que também é um ponto, né? Então é temor e nesse período orar, confiar em Deus e colocar diante de Deus pontos que você não abre mão. Isso vai facilitar a você não se envolver com pessoas que seriam erradas no caminho. Muito bem. Hoje, atualmente, né, você carrega o celular 24 horas por dia, né? Você está lá a todo momento e uma notificação ali, o Instagram, o Facebook, o que for, você pode ver coisa ali que talvez vá tirar você do prumo, né? E agora é o seguinte, o jovem está inserido nesse meio. Como vocês como pastores, qual é a dica que vocês dão para o jovem? Como se comportar, né? Qual é a maneira do jovem estar na rede social sem que ele seja vulgar, sem que ele venha ferir os princípios que ele segue, né? Porque hoje é muito fácil de acontecer, né? A moda em si, o mundo, ele está conduzindo para um precipício. Como nós nos manter fiéis, santos, né? Naquilo que hoje é uma realidade aí para todos, né? Que é as redes sociais. Eu vejo que a galera, ela criou a rede social como um mundo paralelo, né? Tipo assim, eu sou assim com minha família e na rede social eu sou outra pessoa totalmente diferente. E para mim, não existe esse mundo paralelo. Você é o que você é na sua família, você é na rede social, você é no seu trabalho, você é na igreja, né? Isso é uma coisa que nós também, como igreja, por muito tempo, a igreja, eu digo igreja em geral, fez, né? Que não, isso aqui é do mundo, isso aqui é no teu trabalho, isso aqui é na igreja. Não, eu vejo que a moldar o caráter e você exercer o seu papel como cristão, ela é em tudo. É na sua rede social, é no seu trabalho, é na confraternização com a galera do trabalho, é na confraternização com a galera da faculdade. Então, eu vejo que nós temos que entender uma coisa, pastor Vinícius. Eu digo nós aqui, pastores, o calo ele aperta um pouquinho mais, né? Às vezes, né? A gente sabe que o calo ele aperta um pouco mais. A cobrança do Senhor é diferente sobre os pastores, né? Mas como todo cristão, eu digo que é um dever todo cristão. Ele é mini Cristo. Uhum. Um cristão é um mini Cristo. Cara, Jesus faria isso daí? Jesus postaria? Jesus falaria dessa forma? Jesus flertaria com essa pessoa? Jesus reagiria ao story dessa menina dessa maneira, né? Então, eu acho que isso tudo ele tem que ser um exercício. Eu vejo que se a pessoa ela recebe muita informação, que você tem que fazer isso, você tem que reagir dessa maneira, você tem que flertar, você tem que postar foto assim, você tem que. Aí é muita informação assim. Aí é a nossa informação como pastor, discipulador, competindo com essas milhares de informações. Então, a pessoa ela tem que fazer um exercício todos os dias. Quando ela for apertar o botão, ela pensa... Eu, por exemplo, para mandar uma mensagem para uma pessoa, até às vezes no momento de ira, brabo, assim, várias vezes eu escrevi o texto e apaguei. Várias vezes. Porque eu fico pensando assim, eu sou pastor, eu tenho que ter um cuidado a mais, um zelo a mais, né? Quem sabe essa palavra aqui não coube bem. Então eu vejo assim que a pessoa tem que entender, ela é um mini Cristo, cara. Um mini Cristo, aonde ela estiver. Nas redes sociais, principalmente. Por quê, cara? Porque nós conversando aqui é uma coisa, agora o podcast aqui indo pra internet, cara, quando milhares de pessoas vão ver e uma fala, uma postura, um gesto teu, ele vai perpetuar aí e você conseguir tirar isso né? Porque daqui a pouco a pessoa pode nem te conhecer, mas ela viu uma fala, ela viu uma postagem, ela viu qualquer coisa sua, ela já vai desenhar você. Por exemplo, existem alguns concursos públicos, você aí que está estudando para concurso público, jovem, que analisar a rede social do candidato é um pré-requisito. É um pré-requisito. Alguns cargos públicos, o analista lá, a pessoa que está analisando se você vai passar ou não, depois de algumas fases do concurso, ele analisa seu perfil na rede social. Entendeu? Assim, em grandes empresas. Você acha que não, mas o RH da empresa, com toda certeza, ele vai lá e ele vê, como é que esse cara é no domingo à noite? Será que ele vai chegar atrasado na segunda de manhã?
É conduta irrepreensível. Conduta irrepreensível. Né? É aquilo que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, que tão novo estava assumindo uma igreja. Seja irrepreensível. Até nessa questão do relacionamento eu lembrei, né? O apóstolo Paulo fala para ele, olha, não tenha medo dos anciões, dos mais velhos, né? Em falar com eles, mas tome cuidado com os mais novos. Por quê? Por conta do relacionamento, né? Você é um pastor jovem, né? O apóstolo Paulo estava dizendo isso para ele, era um pastor jovem da igreja. Então, os mais velhos, quem sabe, não vão te respeitar assim, mas não tenha medo deles. Agora, com os mais jovens, tenha cuidado, né? Vá com cautela, não entre muito a fundo. Então, eu vejo que a gente tem que sempre lembrar que nós somos um mini Cristo. O que Jesus faria? Ele postaria, ele reagiria dessa maneira, ele escrevia dessa maneira, né? Dessa forma. Eu vejo que a rede social ela tem 2 pontos, né? O primeiro é com o que eu me alimento, que é o que eu enxergo, é o que eu vejo, né? E o segundo é o que eu demonstro quem eu sou, né? O que eu sou, né? Que é quando eu posto, né? Eu coloco ali, seja uma foto, seja uma frase, né? Seja o que for, né? E também colocaria 2 pontos diferentes, distintos, né? A Bíblia fala que as janelas, né? A janela da alma, né? Do corpo são os olhos, né? Então, isso é o que nos alimenta, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O jovem entender, cara, com o que eu tô me alimentando. Porque nenhuma pornografia, nenhuma traição, nada acontece naquele dia. Nasceu antes. Nasceu pelo que viu, nasceu pelo que ouviu. E aí foi alimentando acerca das semanas, dos dias, dos meses ou de alguns anos, né? Então a pessoa se alimentou tanto de algo que chegou um ponto que ela já não conseguiu mais segurar Tornou a barra. comum aquilo também. Ela não né? segurou mais a barra, porque ela se alimentou tanto daquilo dentro dela, né? E a gente que lida com juventude, a gente sabe que é exatamente assim, né? Aí você vai conversar com alguém que caiu em A, B ou C, aí você vai, tá, mas do que tu tá se alimentando? O que você tá vendo? O que você tá ouvindo? Não, cara, de vez em quando eu olho isso aqui, de vez em quando eu vejo isso daqui, de vez em quando eu olho essa foto aqui, de vez em quando eu olho esse vídeo aqui. Aí tu fala, cara, tu se alimentou tanto disso aí que a queda era só questão de tempo, né? Eu falo que a queda, ela nunca é no dia que caiu realmente, ela começou antes, né? Bem antes. Ela começa na dúvida, né? Então é o que a Bíblia fala, né? Sobre os olhos serem a janela da alma, né? A janela do corpo, é a porta de entrada, né? E segundo, cara, tem uma coisa que eu tenho muito comigo, que é a palavra defraudação, né? Que é despertar no outro aquilo que... algo que você não pode suprir, né? Então eu vejo que a rede social, cara, dentro daquilo que eu posto, tem que ter esse cuidado. O que eu tô despertando no outro, né? Tanto que eu, particularmente, como pastor, eu cuido muito do que eu posto. Não só... Lógico que eu não vou postar, né, uma foto vulgar, mas assim... De vender o que é uma felicidade que não é uma verdade. Então, até nisso eu cuido. Por quê? Porque defraudação é você vender algo para alguém que não é uma verdade ou que você não vai conseguir suprir, né? Então, acho que isso é muito importante, sabe? A gente entender que, cara, eu não tô ali para vender algo que não é verdadeiro, né? Eu não tô ali para despertar algo no outro que eu não vou conseguir suprir, né? Então, acho que eu tô ali sim para fazer a boa diferença. Eu acho que, né, até recebi uma pergunta ontem, né, que se no meu Instagram se era possível servir a Deus, né, dentro do nosso trabalho, seja qual for a profissão aí, né, dentro daquilo que é lícito, né? Eu falei que sim, concordo, que acredito e creio que sim, né? Então, porque eu creio que realmente em tudo quanto a gente faz, seja de postar, seja de se expor de qualquer maneira, a gente pode honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu acho que esse é o ponto nosso, né? E é uma ferramenta extremamente essencial hoje, nos nossos dias, principalmente nós lidando com jovens, né? O jovem, ele é 100% digital, praticamente. Então, é uma ferramenta essencial e você sabendo trabalhar com ela é uma porta de evangelismo aí gigantesco, né, cara? Gigantesca. Isso que o pastor Giovanni falou é extremamente importante, cara. Você é tipo assim, o cara chegar lá falando de algumas coisas pra nós, deixa eu ver teu histórico aí no Instagram, E a rede social, ela chega como um ato de evangelismo, seja do que for, da maneira boa, ela chega onde os nossos pés não chegam, muitas vezes, né? Então não é um negócio assim, foi criado pelo diabo. Não, né? Tá sendo usado pelos filhos dele, talvez, né? Mas nós somos filhos de Deus e podemos desfrutar da melhor maneira, né? Ir, né? A nossa voz, a nossa imagem, ir aonde talvez os nossos pés mesmo nunca vão colocar ali, né? A plantinha deles, né? Exatamente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que foram encaminhadas no Instagram. Meu Deus. Né? Meu Deus. Jesus amado. E olha só, tem algumas bem legais aqui. E a primeira aqui que eu quero que vocês abram dessa maneira é: como saber se realmente estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida? Eu até vou fazer um adendo essa pergunta aqui, porque parece que virou uma caça ao propósito, né?
Não é nem Caça-baleia o que azul. Deus quer pra mim, é o que eu posso fazer, né? O que eu sou chamado pra fazer. Às vezes a gente inverte um pouco a pergunta, né? Mas vamos lá. Como saber se realmente eu estou vivendo o propósito de Deus para a minha vida? O que vocês, pastores, têm a dizer aí? Eu tenho uma frase que eu acho muito interessante, que ela fala sobre sabedoria, né? Que sabedoria, ela não é um ponto de chegada, mas ela é uma trajetória. E propósito não é diferente. Propósito não é um ponto de chegada. Ah, ponto, cheguei aqui no meu propósito. É uma trajetória, é uma caminhada, é todos os dias, né? E eu acho que uma convicção de propósito, quando nos traz uma convicção de propósito, primeiro ponto, né? Eu não estou fugindo de nenhum dos princípios bíblicos. Eu acho que se a pessoa aí que está com dúvida e ela olha para os princípios bíblicos, ela fala assim, não tô ferindo nenhum deles. Eu já vou dizer, tem uma enorme chance de você estar vivendo o seu propósito, né? Outra é entender que o nosso propósito aqui na Terra, ele é fazer Jesus conhecido, né? Seja através da minha mão de obra, seja através da minha fala, seja através da minha amizade, né? Eu acho que é desmistificar isso, sabe? Achar que o propósito, ele é um ponto de chegada. Pronto, agora cheguei, sou pastor, né? Agora não faço mais nada, né? Cheguei. Não, eu acho que é uma trajetória, né? É a gente caminhar todos os dias, se aperfeiçoando, né? Naquilo que Deus deixou para nós, né? Na grande carta de amor, que é a palavra de Deus. Eu falo que, quer saber teu propósito? Bíblia. Se tu conhecer a Bíblia, tu vai conhecer teu propósito. Porque tu vai conhecer quem tu é, tu vai conhecer o que Deus tem preparado para você, tu vai conhecer e saber o que Ele tem para você nesse mundo aqui. Você vai ver, saber o que Ele tem no mundo vindouro, né? Como a Bíblia mesmo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem subiu no coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Não é para esse mundo, não é para agora. Né? É para quando Ele retornar a buscar a igreja. Propósito, cara, é eu tomar a grande santa ceia no céu com Jesus. Aí tá o meu propósito de vida, entendeu? O restante aqui é uma trajetória, né? É cumprindo princípios, é buscando a presença de Deus, é fazendo Deus conhecido. Mas o meu grande propósito, cara, é o que Jesus falou. Olha, eu não vou tomar do fruto da vide até que eu venha buscar vocês e no céu nós vamos tomar, né? Fala, o meu propósito do Joe é chegar na grande ceia no céu e falar, ei, Jesus, tô aqui para tomar a ceia com o Senhor. Mas a minha trajetória aqui é cuidar de pessoas, é conhecer a palavra de Deus, né? Então acho que esse é o ponto, né? Os discípulos, em certo momento, eles ficam felizes, eles retornam, né, de uma missão. Eles falam, olha, Senhor, no teu nome nós curamos enfermos, expulsamos demônios, estamos felizes, né? Tô cumprindo o propósito. Jesus falou assim, ei, deixa eu falar algo para vocês. O mais importante não é curar enfermo, não é expulsar demônio, mas é o nome de vocês que está escrito no livro da vida. O propósito de vocês é estar no céu, filho. Não é ficar curando enfermos, expulsando demônios. Isso aí é a nossa trajetória. É o que a gente vai fazer aqui na Terra através de viver o evangelho de poder, que é o evangelho de Cristo, né? Para mim, esse é o meu ponto, né? Minha forma de enxergar, né? Eu vejo que essa é a maior pergunta, eu acho, né? A gente recebe, abre caixinha de pergunta no Instagram, como saber meu propósito? Eu acho que as pessoas, elas querem algo muito pronto, né? Muito receita de bolo, assim. Ah, o pastor vai me dizer... E daí, elas querem alguém, se não der certo, pra colocar a culpa também, né? Não, mas o pastor Rafael me falou que meu propósito... Orou por mim na vigília. Orou por mim na vigília e meu propósito... Falou que eu era profeta. Eu, meu 2, 3 profetaram, não deu certo. Não deu certo. Meu propósito era esse, né? E eu costumo, na minha vida, encarar assim, eu vivo de propósito. Eu vivo de propósito, entendeu? E o meu propósito aqui na Terra, bem como o pastor Giovanni falou, é resplandecer a glória de Deus. É religar. Esse é o nosso ministério em Jesus Cristo. Religar as pessoas ao Senhor. Religar as pessoas a Deus. E a maneira, o ofício que nós vamos fazer isso é diferente. Eu sendo pastor, você sendo pastor, talvez você que está me ouvindo sendo um arquiteto, um advogado, um médico, um zelador. O ofício é diferente, né? O ofício. Agora, o propósito, gente, é sempre o mesmo. É religar as pessoas a Cristo. Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Não tem diferente, né? Porque amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, cumprir essa grande comissão, ide por todo mundo pregar o evangelho. Como que eu vou fazer isso? As pessoas até perguntam, mas de que maneira eu faço? E Jesus dá a resposta, ensinando tudo aquilo que vocês aprendem de mim. Jesus diz assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles aquilo que vocês aprenderam de mim, né? Mateus 28 vai falar. Então, a gente tem essa necessidade de ter algo imediato. Não, o pastor Vini, o pastor Rafa, o pastor Joe vai me dizer, esse é meu propósito. E se der errado, eu vou pôr a culpa neles. Então, eu digo pra você, se der certo, você faz o Pix pra mim também, que daí a gente vai, né? Porque é um negócio muito imediatista. Tem uma outra pergunta aqui, e a gente vai pro final.
que é como manter a constância em Deus. E aí? Cara, ser constante não querendo ser constante. É uma guerra infindável, né? Entre carne e espírito. Você vai buscar a Deus mesmo sem querer buscar a Deus. Assim, você vai ler, você vai orar. É certo que a palavra fala que até a vontade de buscar provém dele. Só que quando você está ali buscando dele, isso ele já despertou em ti, né? Mas eu vejo que essa constância, ela é algo primordial nos nossos dias. Ô gente inconstante que nós temos. Inconstante não só na nossa vida com Deus, inconstante em quando abre uma empresa e fecha, quando começa uma faculdade e não termina, quando entra em relacionamentos, etc., e não vai para frente. Mas na nossa vida com Deus, querido, a palavra fala assim: aquele que permanecer até o fim alcançará o prêmio da soberana vocação, a coroa da vocação. Então, vencer a inconstância, manter a constância, é fazer mesmo sem querer fazer. Isso é coisa de gente madura. Isso é coisa de pessoas maduras. Criança faz o que quer. Criança faz o que quer, pastor Vini. Adulto faz o que precisa ser feito, né? A minha nenê... Caramba, essa aí. O corte pode ser... Tem que cortar essa aí e colocar no Instagram lá. A minha filha... Ela chora a hora que ela tem fome, ela come a hora que ela quer. E ela tem só 60 e poucos dias, 64 dias. Então, a hora que ela quer, ela come. A hora que ela quer, ela dorme. Entendeu? E nós, cara, nem sempre quando você tá com sono, você vai dormir. Nem sempre quando você tá com fome, você vai comer. Nem sempre quando você quer estar descansando, você vai estar descansando. E nem sempre quando você tem vontade de orar, nem sempre quando você não tem vontade de orar, você vai, não tenho vontade hoje. Eu não tenho vontade hoje de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade hoje de ir na igreja. Eu não tenho vontade hoje... tá chovendo. Eu isso, aquilo... É a gente parar de condicionar a nossa vida com Deus à nossa vontade. Não condicione a vida com Deus à sua vontade, ao seu estado de espírito, ao seu estado emocional. Levar a sua vida com Deus, porque a Bíblia diz que você tem que levar uma vida com Deus. Né? É constante por conta disso. Né? Não tem uma receita assim, lógico que existem mecanismos que nos ajudam. Cara, seja uma pessoa organizada, né? Seja uma pessoa... Por exemplo, eu particularmente, eu sou um cara muito matutino. Eu faço tudo de manhã, meu devocional de manhã, eu oro mais com Deus de manhã. Eu sou um cara matutino. Faço meu exercício físico de manhã e tudo de manhã. Então, assim, seja uma pessoa organizada, coloque na sua agenda, não dificulte. Eu vou deixar para depois para orar. Porque agora, cara, dê como prioridade. Eu vou ler a Bíblia, é prioridade no meu dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se você quiser falar comigo antes das 8 da manhã, você tem que me ligar, porque eu não ligo a internet antes das 8 da manhã. Porque eu levanto 6 e pouquinho ali e tal, faço meu café, meu devocional e tal. Quando dá tempo ali antes das 8 ainda vou treinar. Então... você colocar como prioridade isso aqui. Eu tenho que fazer no meu dia. Existem essas tarefas. Só que óbvio que nem sempre eu tenho vontade. Às vezes tá chovendo, eu não quero. Às vezes eu tô com mais sono, eu quero dormir mais. Então é você persistir em cima disso. E até aquela coisa, né? Se um dia não deu certo, no outro dia eu vou fazer de novo. No outro dia eu vou fazer, cara. Não parar porque um dia não deu certo. Né? Essa inconstância a gente atrela muito ao resultado, né? Eu já tô tanto tempo fazendo isso daqui e ainda não aconteceu nada. Continua, persiste. Falo que eu penso comigo que no mundo de emoções ser constante é quase impossível, né? No mundo não é só onde as pessoas são levadas por emoções. Tem uma coisa que me arrepia, né? Que nem estou ficando arrepiadinho, né? É sobre quando a pessoa fala assim, estou sentindo ou sentir de Deus, né? O sentir, né? O quanto que as pessoas têm a necessidade, parece, de sentir, né? Sentir para fazer algo, né? Eu senti um anjo me tocar. Eu senti para orar, eu senti para... Né? Eu me lembro que quando teve uma época que eu convidei uma pessoa X para fazer uma oferta numa situação assim, de condições precárias mesmo. A resposta foi, eu vou orar para ver se é de Deus. Eu fiquei pensando, cara, será que é de Deus você ser socorro na vida de alguém? Você precisa sentir, né? Então eu falo que no mundo onde as pessoas querem sentir muito, é difícil ser constante, né? E eu acho que Romanos 12, ele cabe muito bem, né? Sobre apresentarmos o nosso culto
racional. Nosso corpo como um culto então, racional. nem sempre é no emocional, nem sempre é porque eu sinto vontade, né? Eu falo que inúmeras vezes eu fui para um culto somente no racional, porque eu não queria ir, o meu corpo não queria ir, a condição do momento tudo indicava para eu não ir. Mas o meu racional, eu falei, não, eu tenho um culto racional, porque eu sei que é o certo, eu sei que vai me fazer bem, eu sei que é o caminho. De igual modo, eu já tive várias vezes ir para o culto de maneira emocional. Uma porta abriu, um contrato fechou, as coisas deram certo. Antes de entrar na igreja, eu entrava chorando, né? Porque o culto emocional acontece também. A nossa vida, ela é essa mescla, né? Do emocional com o racional, né? Mas eu vejo que a Bíblia é uma instrução maravilhosa que ela fala, viu, vai ter momentos que o teu corpo, né, o teu culto, o teu corpo, ele vai ser apresentado para mim de maneira racional. Eu não estou sentindo vontade, a circunstância está ruim, mas eu faço porque é o que tem que fazer. Eu faço porque é o certo de se fazer, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, né? É a gente entender que nem sempre vai ter vontade de ler, mas é o caminho, é o correto. Porque se hoje eu estou fazendo sem a vontade, eu sei que amanhã vai voltar o momento onde eu estou fazendo por vontade. E eu sei que depois de amanhã vai haver um momento que eu vou ter que fazer o racional de novo. Porque a nossa vida é essa mescla, né? Do hoje eu estou afim, de hoje eu quero. Não, de hoje eu sei que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer porque eu sei que eu tenho que fazer. Eu estou cansado, estou triste, não deu certo, a porta não abriu, a oração não respondida, não foi a resposta que eu quis, mas esse é o caminho, né? Então eu acho que é a pessoa conseguir, né, entender que muitas vezes, ou a maioria das vezes, o culto dela, a oração dela, a leitura bíblica dela, a disciplina de discipular dela vai ser racional. Vai ser ela apresentando o corpo dela como sacrifício vivo, santo, agradável, né? Um culto racional a Deus, não tão somente no emocional, né? E aí que está a grande dificuldade, né? É você conseguir se desligar de um mundo de emoções e se ligar para as verdades da palavra de Deus, aonde eu entendo que muitas vezes vai ser na emoção, porque eu tô feliz, eu tô bem, deu tudo certo, mas também inúmeras vezes vai ser porque eu sei que é o caminho, eu sei que ele é a verdade, eu sei que ele é a vida, então é nisso que eu tenho que trilhar a minha vida, é aí que tem que estar os meus passos, né? É maravilhoso, eu não sei se é com vocês assim também, mas quando a gente tá nesse dia mal, de não querer, é maravilhoso como Deus nos surpreende, né? Que o poder dele, ele é como cumpre a palavra, né? O poder dele se aperfeiçoa. Você vai num culto sem querer ir, indisposto e tudo mais, você chega lá, o culto, meu irmão, é pra você, o louvor te tocou. A palavra entra como uma espada mesmo. Ou você tá lá, eu não quero ler a Bíblia, não sei o quê. Daí você vai pro texto do dia, você vê aquele texto, daí você se sente ruim, porque você pensa, meu Deus, eu não queria ler isso aqui, olha como isso me ajudou. Então, normalmente, na minha vida, principalmente, é assim, eu me constranjo. Quando eu não quero falar com Deus, eu vejo que mesmo assim ele desce na viração do dia, né? Cumpre o papel dele, mesmo eu não querendo encontrá-lo, ele me encontra e ele me mostra que esse caminho é melhor. Isso me constrange demais a conta. Justo. Vamos lá agora. Um conselho final para vocês dois, para todas as pessoas que estão nos assistindo, que elas possam viver aquilo que hoje vocês estão vivendo. Vai lá. Um de cada vez. Cara, antes você deu uma palavrinha ali, você entrou sobre relacionamento, né? Se eu pudesse falar algo, eu poderia falar que relacionamento é igual potencializador. Tanto de maneira positiva, como de maneira negativa. Então, se eu pudesse deixar um conselho para as pessoas que vão nos ouvir, né? Que já estão, né? Que vão nos ouvir, seja onde vai chegar. Cuide aquilo que vai ser o teu potencializador. Porque vai ser os teus relacionamentos. Vai ser as pessoas que você empresta os teus ouvidos. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. De igual modo, né, se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade ela também vem pelo ouvir, mas é o não ouvir a palavra de Deus. Então, sobre aquilo que nós recebemos, tem o poder de nos alimentar, de nos fortalecer, de nos curar, nos transformar, como tem o poder de nos fazer se sentir mal, cada vez pior, com vontade de desistir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A incredulidade vem pelo ouvir também e ouvir a palavra de homens, né? Então, se eu posso deixar um conselho é esse, sabe? É entender que relacionamento é igual potencializador. Então, cuide dos teus relacionamentos. Cuide para quem você empresta os teus ouvidos e que você deixa mentorear a sua vida, as suas decisões, as suas escolhas, os seus passos. Esse é um conselho que eu dou, é um conselho que eu sei que serviu, eu vivo e serviu na minha vida, foi uma virada de chave, né? Hoje, Deus me tirou de uma realidade completamente diferente, a qual eu estava antes, me colocou em outra completamente diferente, porque mudou as pessoas que me mentoreiam hoje.
mudou os meus relacionamentos. E esses relacionamentos que mudaram foi o que me potencializou a ser quem eu sou e a estar aonde eu estou e a chegar aonde eu vou chegar, porque eu sei que aqui não é o meu ponto final. Aqui eu posso dizer que eu tô nem na metade do caminho, Deus tem muito mais ainda. Amém. Só que eu tô sempre de olhos abertos para novos potencializadores que Deus vai colocar diante de mim. Da mesma maneira que o pastor Giovanni, creio fielmente nisso, porque a palavra do Senhor fala que as más companhias corrompem o bom caráter, corrompem os bons costumes. E se as más companhias corrompem, as boas companhias te potencializam, né? Te levam. É como você falou, se depende se o teu a tua ponto de partida, os teus amigos, os teus relacionamentos forem ruins, eles vão te potencializar para algo ruim. Se forem bons, potencializarão você para algo bom, extraordinário, né? Algo que tem a ver com Deus, né? Com o plano de Deus. Algo que eu carrego sempre para minha vida, atribua a glória a Deus. A glória é de Deus. Você não é nada, você é um vaso de barro, um canal. Atribua a glória ao Senhor. Nunca queira atribuir a glória a você, ao seu braço. A partir do momento que você atribuir a glória ao seu braço, a você, isso tem prazo de validade. Né? Isso vai ter prazo de validade, não vai persistir, né? Bons relacionamentos, como o pastor Giovanni falou aqui, sozinho você vai rápido, mas acompanhado com bons relacionamentos você vai muito longe, você completa a carreira, né? E isso que eu carrego para minha vida, bons relacionamentos e atribuir a glória a Deus 100%, que não tem erro. Muito bem, como vocês responderam da forma certa, né? Eu vou presentear Vou vocês ganhar presente. aí. Olha aí, Vocês que alcançaram, Ainda bem, vocês glória. alcançaram a coroa. Alcancei aí, né? a coroa. Chegou o prêmio. Tá aí, o pastor. Daí Que tem que levar isso. pra esposa os chocolatinhos, né? E ela gosta de Cacau Show. Olha aí, amor. ó. Pastor Rafael. Já temos a sobremesa hoje. Que delícia, E, hein? gente, benção. como que as pessoas que nos ouvem podem encontrar vocês nas redes sociais aí? Qual é o Instagram, Facebook, Orkut, como é que funciona? Orkut, depoimentos, Por MSN. momento só MSN. Nós temos, né, o Instagram, tanto nosso particular, né? O meu é @JoeFerreira, né? Temos também do Next Level, né? O pastor Rafael também pode compartilhar ali, tanto no nosso particular quanto do Next Level aí. Pode mandar pergunta, pode mandar situação, pode mandar mensagem, que a gente tá aí pronto para responder, né? E compartilhar aí o que Deus colocar em nosso coração. É isso aí, gente. Vocês vão deixar aí, né, galerinha? O arroba da gente aqui, ó. Deixa aqui. É. A galera, isso eu sempre quis falar isso aqui, ó. Coloca o meu arroba aqui embaixo da tela. Next Level Jardim América, Next Level Jet lá no Presidente Médici. Rafa Klug nas redes sociais. Pode me pedir, compartilhar. Compartilha coisa boa também com a gente. Conta Testemunho bom, conta testemunho bom, conta sonhos que realizaram, né? E para que a gente testifique a nossa fé também, né? E também, obviamente, né, precisando de qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Maravilha, gente. Muito obrigado pela presença Nós de que vocês. agradecemos. Deus continue abençoando, né? Amém. Prosperando os caminhos. E para você que está nos ouvindo aí, comenta aqui embaixo quem que vai ser o próximo convidado Olha aí, do quem será? JetCast aí. Comenta aqui. Até o próximo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu.